Nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho mais rápido e seguro para a sua aprovação na primeira fase do AB. Você vai entender que existem padrões e atalhos bem estabelecidos, de modo que você consegue tranquilamente ser aprovado e aprovada na primeira fase do AB, estudando ali de 2 a 3 horas por dia por até mesmo menos de um mês. A verdade é que a grande maioria dos estudantes de direito não passam rápido no AB, justamente porque eles não entendem e não fazem o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Eles gastam, sim, muita energia nos estudos, mas fazem isso do jeito errado. E mais, seguindo o meu método, eu vou te provar que é simples. Eu vou te mostrar um caminho que já está tudo pronto, tudo desenhado, e eu levei mais de 100 horas organizando tudo para facilitar para você. É só você seguir o passo a passo que eu vou te mostrar nesse vídeo. E passar rápido no AB, logicamente, significa você avançar na sua jornada profissional, você dar sequência aos seus sonhos. Não faz sentido nenhum essa prova ficar travando a sua vida, porque a gente já tem tudo mapeado e vai facilitar ao máximo a sua aprovação. E aí você me pergunta, tá, Gustavo, mas será que esse método funciona para mim? Porque eu tenho pouco tempo para estudar. E, com certeza, você que tem uma rotina mais puxada com seus estudos na faculdade, estágio, ou você que já trabalha e tem pouco tempo para estudar, o que eu vou ensinar aqui foi pensado exatamente para o seu caso. Foi tudo pensado para você usar o seu tempo disponível da melhor maneira possível. Como eu disse, esse é o caminho mais rápido e seguro para a sua aprovação na primeira fase do AB em até mesmo menos de um mês. Agora, talvez você pense aí também, tá, Gustavo, mas e para mim? Eu tive uma péssima graduação, eu não aprendi nada. Funciona para mim o método? E olha, seja porque você acha que a sua faculdade foi muito ruim, ou mesmo porque você chutou o balde e acha que não aprendeu muita coisa, ainda assim é totalmente possível você virar esse jogo rápido. Inclusive foi isso que aconteceu no meu caso, tá? Eu vou aproveitar esse gancho para te falar um pouco mais sobre mim e a minha experiência na graduação, mas antes eu só queria dizer então que o que eu vou ensinar aqui se aplica a todo estudante de direito que quer passar rápido na primeira fase do AB, não importam as condições que ele acha que teve durante a faculdade, beleza? Mesmo você que ainda não está no seu último ano ali da graduação, ou seja, você está no 5º, 6º, 7º, 8º período, você já pode usar tudo que eu vou ensinar aqui para voar rápido na preparação e se antecipar. Fechado? Agora, o meu foco aqui não é na segunda fase da OAB. O que eu vou ensinar é sobre a primeira fase da prova. Combinado? E olha, eu entendo que pode parecer bom demais para ser verdade, mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu passei no AB ainda no 9º período da faculdade e me preparando por menos de um mês. Deixa eu te contar agora mais alguns detalhes de como foi essa minha experiência. Vamos lá? Bom, eu sou Gustavo, atualmente eu sou advogado da União na AGU, já são mais de 8 anos como procurador, vivendo aí o que podemos dizer que é o ápice da atuação profissional de um advogado. Lá na Procuradoria eu já estive à frente de processos muito relevantes com cifras bilionárias. Mas, curiosamente, eu vivi uma péssima graduação em Direito, mesmo tendo estudado na UFRJ. No 5º período, eu não ia mais à maioria das aulas, eu achava os professores péssimos. As salas eram lotadas, era um ambiente bem desestimulante. E eu cheguei ali no final da minha graduação sem base nenhuma. Eu não era nem um esboço de operador de direito, eu era péssimo, com pouquíssimo conhecimento jurídico. E mesmo diante dessa realidade que eu considero catastrófica do ponto de vista do aprendizado, no 9º período eu virei a chavinha para o AB e estruturei o que foi o esboço do meu método atual. E em menos de um mês de preparação, eu garanti a minha aprovação na primeira fase do AB. E é sobre esse método que eu quero conversar agora com você. E só por curiosidade, a mesma base desse método eu usei para ser aprovado depois como advogado da União na AGU, que é um dos concursos mais difíceis aí do Brasil, e também mentorei diversos alunos com aprovações em magistratura, no ENAM, que é o Exame Nacional da Magistratura, e que, por sinal, é realizado pela FGV a cada 6 meses, também para procuradorias, para tribunais, área fiscal, área policial, enfim, uma ampla gama de aprovações nos mais diversos concursos do Brasil. E eu estou falando isso só para você entender que esse método é realmente muito poderoso. Então, vamos lá, eu vou te mostrar a partir de agora o caminho mais rápido e seguro para a sua aprovação na primeira fase do AB. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a primeira fase do AB é um provão com 80 questões de 20 disciplinas diferentes. E para ser aprovado, você precisa acertar metade dessa prova, ou seja, pelo menos 40 questões de 80. Isso é muito importante da gente frisar, porque esse é o nosso objetivo. Nesse momento, eu quero que você passe voando por esse provão e não que você gabarite, ou seja, eu não quero que você se torne uma sumidade do direito em 20 disciplinas. Isso não faz o menor sentido,
porque nessa prova estão contemplados aí inúmeros ramos do direito que você nunca mais vai ver na sua vida profissional. Então, eu quero que você passe rápido pela primeira fase da OAB, para focar na discursiva, tirar sua carteirinha da OAB e finalmente construir a sua vida profissional na advocacia, depois de pelo menos 5 anos de espera na faculdade. E esse objetivo de conseguir a nota mínima com segurança é fundamental para a gente criar um método que é muito simples e direto e vai facilitar demais a sua preparação pela clareza que ele te oferece. Seguindo esse método, é totalmente possível, sim, ser aprovado e aprovada na primeira fase com pouco tempo de preparação, ou seja, em até um mês estudando de 2 a 3 horas por dia. Afinal, a ideia desse provão com 20 disciplinas é uma validação mínima do que você viu nos seus 5 anos de graduação. E aí, imagina se eles cobrassem tudo de tudo, ou seja, legislação, doutrina, jurisprudência, dos assuntos aí dessas 20 disciplinas em profundidade. Essa prova seria dificílima, seria nível de concurso de carreira jurídica, como juiz, promotor, procurador, que você assume um cargo e tem que estar apto a atuar em alto nível em diversos ramos do direito. Aonde você for lotado, você tem que estar atuando em alto nível. Se a prova do AB fosse assim, pouquíssimos formandos conseguiriam passar e praticamente não teríamos advogadas e advogadas pelo Brasil. Só para exemplificar, para passar na Advocacia Geral da União, como advogado da União, eu fui concurseiro, né? E estudei por 5 anos depois de me formar até passar no concurso. Mas na prova do AB, logicamente, não é assim que funciona. A FGV não explora o conteúdo das 20 disciplinas em profundidade e você não precisa estudar como se estivesse fazendo uma segunda graduação em Direito, revendo ali toda a teoria e se aprofundando naquilo que você já estudou por 5 anos. Nesse momento, o que você precisa é treinar a aplicação prática desse conhecimento no formato de cobrança da FGV e assim, tendo que acertar só a metade da prova, em até um mês com estudo bem direcionado, você consegue passar nessa primeira fase com folga. E isso que eu estou afirmando é muito tranquilo de observar, basta analisar as provas antigas para constatar. E ainda tem um pulo do gato. Quando a gente mapeia estrategicamente essas provas anteriores do AB, com uma análise minuciosa do que foi cobrado, a gente percebe diversos padrões de cobrança. E esses padrões de cobrança permitem que a gente faça uma preparação muito mais assertiva e bem delimitada, focando nos assuntos que são mais cobrados e, além disso, estudando de forma calibrada, ou seja, respeitando o grau de exigência da prova, sem se aprofundar em nada com exagero, mas estudando com equilíbrio e o suficiente para acertar as questões. Em resumo, se a gente estudar de forma fiel aos padrões da primeira fase da prova do AB, consegue ter um resultado rápido, seguro e eficiente em até mesmo menos de um mês. E eu já fiz esse mapeamento completinho para você. Foram mais de 100 horas mapeando as últimas provas do AB de forma minuciosa. Eu levantei padrão por padrão de cada disciplina para entender de fato onde está o foco da cobrança da FGV. E a partir de agora, eu vou destrinchar com você a cobrança da OAB de forma hierarquizada, apontando o que é mais importante por ser mais cobrado e, portanto, essencial para sua aprovação e o que podemos deixar de lado com segurança por não influenciar no resultado da primeira fase. Então vamos lá, vamos começar essa análise. Então agora a gente vai começar a dissecar os mapeamentos da OAB e para isso eu chamei o Edson, que é engenheiro de produção e co-criador da nossa metodologia de ensino, para estar aqui com a gente e também contribuir com a expertise dele da engenharia. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Gustavo? Então vamos lá, vamos começar essa análise aí, esse mapeamento que a gente fez aprofundado da prova do AB, mas eu só queria dizer que toda a parte prática da nossa metodologia está intrinsecamente associada às análises estatísticas. Então, a prática do que você vai fazer no dia a dia da preparação está fundamentada ali no que é mais cobrado, como é cobrado, o que a gente pode deixar para depois, o que a gente pode deixar de lado. Então, eu só queria dizer que a gente já organizou tudo que você vai estudar diariamente para você não ter trabalho com isso. É só você seguir a metodologia prática que vai dar tudo certo, beleza? Então vamos lá, a gente começa essa parte do mapeamento mostrando a primeira camada da preparação, que é o estudo das disciplinas. E tá aqui, ó, clicando aqui, a gente tem acesso ao mapeamento das disciplinas da OAB. Vamos lá? Então, eu queria mostrar para vocês primeiro, né, a análise da primeira camada. O que que é a primeira camada da preparação? É ali a parte das disciplinas, como as questões estão distribuídas entre as disciplinas.
E na prova da OAB isso é muito importante. A gente tem algumas disciplinas que são muito cobradas, aqui, ó, nesse bloco aqui de ética profissional, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal, direito tributário e direito administrativo, todas ali entre 5, 6, 8 questões, são muito cobradas. E do outro lado, a gente tem disciplinas como filosofia do direito, direitos humanos, direito eleitoral, direito internacional, financeiro, ambiental, ECA, consumidor e previdenciário, com duas questões cada. Então a gente tem ali, por exemplo, a ética profissional é 4 vezes mais cobrado, 4 vezes mais importante do que essas disciplinas de baixo da tabela aqui. E o que isso significa para a gente? É que o nosso estudo, a nossa prática tem que estar alinhada com essa importância. Então, a gente vai estudar mais essas disciplinas de cima e menos essas disciplinas de baixo, mas a gente não pode negligenciar, ignorar absolutamente nada, né? E a nossa parte prática da nossa metodologia está efetivamente alinhada com isso, tá? Eu quero passar rápido para dar tempo da gente mostrar tudo. Tudo aqui é muito importante e a gente vai estar mostrando, dissecando aí essa cobrança da OAB com você. Vamos lá, então vamos partir para a segunda camada. E a segunda camada da preparação é a análise dos temas de cada uma das disciplinas. Qual que é a importância que eles possuem ali na nossa preparação? Vamos mostrar aqui dois exemplos, tá? Das disciplinas de ética profissional e direito constitucional. Então, primeiro aqui, em ética profissional, eu só queria dizer, ó, que aqui a gente mapeou todas as últimas 7 provas, tá? Da OAB 38 à OAB 44, e a cada nova prova da OAB, a gente vai mapear, vai atualizar todas as análises, todas as ferramentas que a gente tem, tá? Com esses novos mapeamentos, com a OAB 45, 46, 47, por aí vai. Mas nesse momento eu queria mostrar para você aqui que, dadas essas 7 provas, essa é a hierarquia que a gente tem. Então a gente tem direitos do advogado aí como tema mais cobrado, disparado, né? É o tema mais importante. E aí vem uma hierarquia aqui. Temos outros temas muito cobrados também. Aqui, ó, como atividade de advocacia, inscrição, processo disciplinar, incompatibilidades e impedimentos, sociedade de advogados e por aí vai, tá? Sendo que esses são os temas mais importantes. Do outro lado, a gente tem temas que são menos importantes, pouquinho cobrados, como sigilo profissional, eleições e mandatos, advogado empregado, Conselho Federal, Conselho Seccional e advocacia pro bono. E é importante a gente lembrar que a primeira fase do AB tem um conteúdo programático aberto, ou seja, a gente não tem ali discriminado qual que é o conteúdo que pode vir a ser cobrado. Então, a gente mapeia efetivamente o que é cobrado. Beleza? Então, esses são os temas cobrados e a gente tem aí um direcionamento muito firme do que a gente tem que priorizar na nossa preparação, né? Só para complementar a análise dessa estatística, dessa tabela aqui, ó, a gente tem também a frequência do tema nas provas anteriores. Então, esse assunto aqui, direitos do advogado, por exemplo, ele caiu nas 7 provas que a gente mapeou. Esse segundo aqui, ó, atividade de advocacia, caiu nas últimas 5 provas, ó, em 5 provas de 7, assim como inscrição, tá? Então, a gente vê que tem temas que caem muito e caem em muitas provas, certo? Até mesmo mais de uma questão por prova, certo? E do outro lado, a gente tem temas que caíram em uma prova de 7, com uma questãozinha só. Eles têm pouca relevância, mas assim, a gente segue a lógica de estudar mais o que cai mais e menos o que cai menos, mas sem negligenciar nada. Beleza? Edson, se quiser me interromper aí, a qualquer Perfeito, momento pode você continuar, pode, tá mas ótimo. eu só quero finalizar essa parte dizendo que o estudo eficiente ele é necessariamente hierarquizado. A gente precisa respeitar essa hierarquia. E a nossa metodologia prática, como eu falei no início, ela está alinhada com isso. A gente vai estudar mais esses temas de cima e menos os temas de baixo, mas não vai ignorar nada. Beleza? Só passar rapidamente pela disciplina de direito constitucional, que também segue a mesma lógica, é a mesma hierarquia. A gente tem temas aqui muito cobrados em muitas questões, em muitas provas, né? Como poder judiciário, controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais. Aí mais um pouco mais abaixo, né? Organização do Estado, processo legislativo, remédios constitucionais,
E no outro lado da tabela, a gente tem temas que foram um pouquinho cobrados ali, como normas constitucionais, nacionalidade e poder executivo. E, de novo, o edital é aberto, então tem temas que sequer foram cobrados nessas últimas 7 provas. Mas não tem problema, a gente tem um direcionamento aqui muito firme, muito forte do que a gente tem que dar o foco agora para garantir que a gente vai pontuar bem nessas disciplinas. Beleza? Tá vista aí, então, Edson, a primeira e segunda camada da Perfeito, preparação? Gustavo. Só queria reforçar que, no nosso entendimento, essa quantidade de dados, né, dessas 7 provas anteriores que a gente analisou, que totalizam aí 560 questões, na nossa visão, já é mais do que o suficiente para trazer bastante segurança, bastante confiança nessas análises. Então, como você bem falou, ainda que numa próxima prova possa ser explorado algum outro teminha, dado que o edital é aberto, né, a gente não tem ali fechado ainda qual que é o edital ali na primeira fase, o impacto disso é muito pequeno e a gente tem bastante segurança que, visando um estudo eficiente que traz muita pontuação com o mínimo esforço possível ali necessário no estudo, a gente, concentrando o esforço nisso aqui, consegue essa pontuação. Isso aí, com um nível de segurança, de tranquilidade, de clareza muito grande, né? A gente sai do universo da dispersão e entra no universo da clareza. A gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer para pontuar, né? Para evoluir na nossa pontuação, no nosso nível de preparação rápido, né? Muito rápido. Em menos de um mês a Exato. gente consegue seguindo aqui essa prática que a gente vai mostrar para vocês, beleza? Então a gente já viu a primeira camada, que é a hierarquia das disciplinas, e a segunda camada, que é a hierarquia dos temas dentro de cada disciplina. Agora a gente vai dar mais um passo aqui na nossa outra ferramenta do treinamento, que é a análise dos eixos de cobrança, tá? Que é a estatística de cobrança de lei seca, doutrina e jurisprudência. Fechado? Eu vou abrir aqui, clicando aqui, você é redirecionado. Fechado? E aí, o que eu queria começar falando com vocês é que o conhecimento exigido numa prova da OAB, numa prova de carreira jurídica, ele só é extraído de 3 eixos de cobrança. Lei seca, que é ali os artigos legais, os artigos da Constituição, né, o raciocínio em cima das regrinhas legais. A doutrina, que é o conhecimento produzido, a interpretação dos doutrinadores do nosso sistema normativo. E a jurisprudência, que é o posicionamento fixado pelos tribunais superiores, STJ, STF, TST, tá? Então, o conhecimento só pode ser extraído desses 3 eixos de cobrança, beleza? A lei seca se subdivide, como eu falei, em legislação infraconstitucional, Código Civil, o CPC, o Código Penal, entre outros, e a Constituição Federal. Fechado? Então vamos olhar aqui 3 disciplinas para a gente entender como é essa distribuição da cobrança na prova da OAB, tá? Então a gente tem aqui a tabelinha com essas 3 disciplinas: ética profissional, direito constitucional e filosofia do direito. Perceba, a ética profissional, 100% das questões cobrou lei seca, né? E a lei seca se subdivide em legislação infraconstitucional e Constituição Federal. 100% das questões cobraram em legislação infraconstitucional, o Estatuto da OAB, dentre outras normas. Beleza? E 3,57 cobraram ali Constituição Federal, um pouquinho, tá? Direito constitucional, por outro lado, cobrou lei seca em 92% das questões, sendo que o grosso, realmente 92,86%, foi na Constituição Federal. Olha como a gente vai caminhando nas camadas diferentes de análise, né, da prova. Então, se em ética profissional cai muita lei seca na legislação infraconstitucional, já em direito constitucional cai muita lei seca sob a perspectiva da Constituição Federal. E também cai um pouquinho ali de jurisprudência, posicionamentos fixados pelo STF, e um pouquinho de doutrina, ali 11%. Mas perceba, para você pontuar bem, para você passar com folga ali na primeira fase, tirar mais da metade da pontuação total da prova, você tem que focar na lei seca, beleza? A gente vê aqui que o total da prova, eu não trouxe para vocês, logicamente, todas as disciplinas, mas o total do mapeamento aqui, ó, nos dá um direcionamento muito firme. Né? Dessas últimas 7 provas mapeadas, 94% de todas as questões, de todas as 560 questões mapeadas, cobraram lei seca. Um pouco mais de 10% delas cobraram jurisprudência e um pouco mais de, ali, 8% cobraram doutrina, tá? E aí, falando sobre esse percentual aqui, talvez você diga, ah, deu mais 100%. Por quê? Tá errado essa conta? Não. É porque uma questão da OAB tem 4 alternativas.
E aí uma alternativa pode cobrar um conhecimento de doutrina, a outra de lei seca, a outra de jurisprudência, e assim sucessivamente. Aí eu marquei ali para cada questão o conhecimento exigido. Beleza? Eu fiz isso nas 7 provas, olha aí, ó. Aqui é a OAB 38, fui lá e marquei, ó. Eu fui olhando questão por questão e fui marcando. Aqui, ó, ética profissional, filosofia, direito constitucional e todas as demais disciplinas. Eu fiz isso para todas as 7 provas. Aqui, ó. Beleza? Tá tudo devidamente mapeado aqui. E lembrando, a cada nova prova a gente vai atualizar todas essas análises. Fechado? É, uma exceção a essa lógica de que para ser aprovado muito rapidamente na OAB você tem que dominar a lei seca, está na disciplina de filosofia do direito, que é uma disciplina doutrinária, né, majoritariamente doutrinária, então 100% das questões cobraram doutrina, mas essa é exatamente a exceção que confirma a regra, beleza? Para você ir bem na prova do OAB, ser aprovado muito rápido, com uma preparação muito enxuta, muito acelerada, o seu foco tem que estar na lei seca, beleza? Edson, quer fazer algum comentário aí? Ou a gente pode seguir? Não. Perfeito, Gustavo. Pode avançar. Beleza? E a gente fala em lei seca, né? Como que a gente estuda com eficiência a lei seca? E para isso a gente vai entrar em outra ferramenta do nosso treinamento, que é aqui a listagem do conhecimento cobrado. Então vamos lá, vamos ver o tema mais cobrado aí que eu mostrei, né, na disciplina de ética profissional, que é exatamente direitos do advogado. Então, para além da gente entender que 100% da cobrança foi de lei seca e um pouquinho foi de Constituição Federal, um pouquinho de jurisprudência, a gente discriminou aqui exatamente o que que na lei seca foi cobrado. Todos os artigos, né, da lei seca, da Constituição, da doutrina, da jurisprudência, a gente tem tudo isso mapeado aqui para você também, para te direcionar, para garantir que nada importante passou em branco, aí passou batido na tua preparação. Beleza? Então, olha aqui, por exemplo, o Estatuto da OAB. Olha ali, caíram os artigos. Nesse tema, né? Direitos de advogado, caíram os artigos 6, 7. O sétimo caiu 8 vezes. Beleza? O sétimo A também caiu 2 vezes, o artigo 35. E outros artigos aqui correlacionados. Mas eu queria mostrar rapidamente para você como que a gente tem que estudar esses principais artigos aqui, os artigos mais cobrados. E para isso, eu vou abrir aqui a lei seca rapidamente. Então, o artigo 7º, né, que é ali um artigo muito cobrado, olha ali, então a gente tem aqui, ó, são direitos do advogado, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, a inviolabilidade do seu local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho. A gente tem que estar sempre de olho nessas regrinhas aqui, certo? Nas regras, nas exceções, nos prazos, nas palavrinhas-chave de cada dispositivo, principalmente nesses artigos que são muito cobrados. Então a gente tem que entender que, por exemplo, né, a inviolabilidade abrange o escritório ou o local de trabalho e também os instrumentos de trabalho. Beleza? A gente tem que ir caçando essas palavrinhas-chave onde o examinador potencialmente vai fazer as pegadinhas dele, assim como ele faz, né? Essa é a praxe da FGV. Ela é craque em fazer esse tipo de pegadinha que é extraída da lei seca. Então não basta você estudar o assunto, você tem que dominar, né, os detalhes, as regrinhas, as exceções, as palavras-chave dos dispositivos legais. Esse é o teu trabalho, esse é o teu desafio para ser aprovado rapidamente na prova do AB, tá bom? Então você tem que investir a sua energia nisso aqui, tá? Pegar essas palavrinhas-chave, garantir que você não vai errar na hora da prova essas palavrinhas-chave, beleza? Então esse artigo 7º, por exemplo, ele despenca. Daqui saíram 8 questões nas últimas 7 provas, é muita coisa, beleza? Tem os parágrafos aqui, né? Vamos mostrar uma questão que eu separei aqui para vocês desse artigo 7º. Olha aí, ó. Então a gente tem essa questão aqui da OAB 44, tá? Que foi retirada do artigo 7º. Olha ali, o colega fez a análise aqui e falou: a alternativa C está correta. Veja a literalidade da lei. Está no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. São direitos do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos em flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, tá? Findos ou em andamento. Ainda que conclusos, a autoridade, olha quantas regrinhas que vão se somando, né?
Então, somando, tem várias camadas aqui, né? Podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. E aí vem o parágrafo ali 10, tá? Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que trata o inciso 14. Ou seja, ele tem que ter procuração, senão ele não consegue. Beleza? E aí vem o parágrafo 11 e diz aqui, ó, no caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência. Tá lá, quando houver risco, tá? É uma ressalva, é uma exceção à regra. Então, toma nota disso, porque essas regrinhas são cobradas e se você não dominá-las, você vai se embananar, vai cair na pegadinha e vai errar a questão. Beleza? Só mostrar aqui para vocês, ó, exatamente aqui a C, que é a alternativa que você tinha que marcar, ó. Carlos, que é advogado, somente terá acesso aos autos de investigação que culminou na prisão de João, se apresentar procuração para representá-lo. Beleza? Aqui, ó. Entretanto, o acesso aos elementos de prova colhidos pela autoridade policial poderá ser delimitado desde que relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, desde que haja comprovado o risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade da investigação. É exatamente o que consta da lei seca. Beleza? Então, vem ali um caso-problema, e para, às vezes, cheio de detalhezinhos, né? Mas para você acertar, você precisa conhecer os detalhes da lei seca. Então, esse é o teu desafio. Domine a lei seca, beleza? Vamos seguir, Edson. Se quiser fazer algum apontamento aí, pode me interromper, beleza? Tá, perfeito. Pode seguir. Então, vistas aí essas três camadas de análise, né, o mapeamento das disciplinas, mapeamento dos temas dentro de cada disciplina, a análise dos eixos de cobrança, a lei seca, doutrina e jurisprudência, aí a listagem de todo o conhecimento cobrado. A gente viu que é a lei seca que é muito cobrada e como estudar a lei seca. A gente vai agora a parte prática da nossa metodologia, que é o roteiro de estudos para a OAB, beleza? E aqui a lógica é muito simples, a gente hierarquizou, né, toda a cobrança do AB das últimas 7 provas e a gente mapeou 220 temas que foram cobrados aí nessas 20 disciplinas. Beleza? A gente hierarquizou, colocou dos mais cobrados para os menos cobrados. Eu só vou mostrar na tela aqui os 4 mais cobrados, ó. Crimes em espécie e direito penal, 22 questões. Teoria do crime em direito penal, 15 questões. Tributos em direito tributário, 13 questões. E ali, direitos do advogado, a gente mostrou para você em 11 questões. Beleza? No outro lado dessa tabela, a gente tem inúmeros, inúmeros, inúmeros temas que foram cobrados em apenas uma questãozinha aí em uma dessas 7 provas do AB. Então, desse lado de cima da tabela, a gente tem temas aí que são 22 vezes mais importantes do que esses temas aí que foram um pouquinho cobrados. A gente tem aqui teoria do crime 15 vezes mais cobrado do que esses temas aí que foram isoladamente cobrados na prova do AB. Então, a nossa metodologia prática, ela precisa respeitar essa hierarquia da cobrança. É o que a gente chama de edital hierarquizado, beleza? E aí, deixa eu passar alguns dados interessantes aqui para você, né, desses 220 temas cobrados nas últimas 7 provas, 46 temas, ou seja, 20% dos temas corresponderam a 50% de toda a cobrança, ou seja, já é o que você precisa, né, para passar na prova da OAB. Então, 20% dos temas, né, cobrem 50% de toda a cobrança. Né? 86 temas, ou seja, 40% dos 220 temas, cobrem 70% da cobrança. E 112 temas, ou seja, metade dos 220 temas ali que foram cobrados, varrem 80% da cobrança. Então, metade dos temas cobrados varrem 80% da cobrança. Então, essa constatação que a gente tem, está passando para você, né, mostra a concentração da cobrança, né? Os temas mais cobrados, eles concentram grande parte de toda a cobrança nessas últimas provas do OAB. Então, o seu foco maior tem que estar aqui. Para ter uma preparação eficiente, você precisa focar mais nos temas mais cobrados. Mas, logicamente, você não vai ignorar os temas menos cobrados, porque ali você também, a cada novo tema que você estuda, que você faz as questões, que você entende as regras, você vai ganhando gordura
né? Você precisa de 50% da nota, você precisa de 40 questões de 80. Mas é importante você ir ganhando gordura também para você passar com folga, com segurança. E é exatamente isso que a nossa metodologia entrega para você. Beleza? Edson, quer fazer alguma complementação? Perfeito, Gustavo. Só complementar que, de fato, aqui a gente tem bastante segurança, né, que essa é a estratégia mais otimizada possível para você tocar os seus estudos daqui para frente, é seguir esse roteiro prático aqui de estudos. E a lógica é que, rapidamente, você, varrendo essa hierarquia aqui de importância dos temas, você vai dar saltos na sua pontuação para rapidamente conseguir ali os 40 pontos de 80, né? Essa é a grande lógica aqui dessa hierarquização dessa tabela. E depois, conforme você vai agregando ali mais temas no seu estudo, varrendo, continuando esse roteiro, você vai aumentando, ganhando mais essa gordura ali em cima dos 40 pontos, porque a gente sabe que a banca ela pode explorar um pouquinho diferente ali nas provas vindouras, né? Então, quando você já está bem preparado, né, com esse grande leque ali de temas, você tem enfim, essa gordura ali que te permite ter bastante segurança de que você vai estar ali dentro dos 40 pontos com tranquilidade, né? E ainda que tenha um teminho ou outro que não estava mapeado aqui nessas últimas 7 provas, que ele venha como uma novidade nas próximas provas, o impacto desse tema é muito pequeno, né? A gente não quer aqui, Gustavo, que você gabarite essa prova. Isso não seria eficiente do ponto de vista estratégico de estudo, né? O que a gente quer aqui é que você consiga a sua aprovação no tempo mais rápido possível, né? E a gente tem bastante confiança aqui estudando ali umas 2 a 3 horinhas por dia, conforme você explicou, em cima desses padrões. E ali por até mesmo menos de um mês, você consegue sim estar muito bem preparado para, com tranquilidade, varrer, né, esses 40 pontos aí dos 80 e conquistar a sua tão sonhada aprovação na OAB. Isso é, Edson. E pegando esse gancho, né, o nosso roteiro, ele, como eu falei, tem 220 temas que estão hierarquizados, e quanto mais você avançar nele, mais segurança você vai obter quanto à sua aprovação, com folga, com segurança, com tranquilidade. E como que a gente faz o estudo desse roteiro, né? Então, a gente tem aqui, ó, os cadernos de questões do que concursos que eu, pessoalmente, artesanalmente, né, todo esse trabalho que eu estou mostrando para você aqui levou mais de 100 horas, eu fiz tudo pessoalmente. Beleza? Eu fui ali meticulosamente enquadrando, levantando as estatísticas, né, montando os cadernos de questões de forma artesanal, meticulosa para você, beleza? Para você não ter o trabalho de pegar essas estatísticas, beleza? Tem a estatística agora, eu tenho que me virar na prática. Não, a gente já organizou tudo para você, é só você sentar e seguir esse roteiro aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai entrar no caderno relacionado ao tema, como por exemplo esse aqui de crimes em espécie, beleza? Então, aqui já vão estar, ó, 22 questões para você treinar aqui, ó, OAB penal, crimes em espécie. Aí você vai fazer essas questões, beleza? O conhecimento ali para fazer as questões você já obteve ali durante durante seus anos, 5 anos de faculdade, beleza? Agora a gente vai lapidar, a gente vai dar um enfoque prático ao conhecimento teórico que você teve na faculdade e fazer o estudo reverso, né? Parte das questões para reforçar o conhecimento de forma pontual é a forma mais estratégica, mais eficiente de fazer essa preparação acelerada no AB. Então a gente vai fazer a questão aqui, beleza? E depois a gente vai abrir os comentários. A gente vai fazer isso em todas as questões. Beleza? Vai abrir os comentários aqui no QC, ordenar pelos mais curtidos e vai ver ali. Ah, beleza. Aqui cobrou arrependimento eficaz, o artigo 15 do Código Penal. O que que será que diz esse artigo 15? Deixa eu pegar as regrinhas aqui, as palavras-chave do artigo, as exceções que o examinador vai trocar para me pegar na hora da prova, né? Deixa eu entender aqui o artigo 129, o que que ele diz, né? O que que ele não diz, né? Qual a pegadinha que o examinador pode fazer a partir daqui, beleza? E assim a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, vai reforçando muito pontualmente, de forma muito direcionada, para fazer frente à cobrança que virá na próxima prova, beleza? É assim que faz um estudo eficiente. Então a gente vai fazer esse estudo para todas as questões de todos os cadernos, as 560 questões, né? A nível ideal, a gente vai fazer essas 560 questões dessa forma aqui, hierarquizada por temas, beleza? E aí, logicamente, né, na nossa metodologia, a gente não vai estudar só os artigos que foram cobrados nessas questões aqui. A gente vai entender em que capítulos eles estão inseridos, né, os principais temas, como eu já mostrei aqui para você,
por exemplo, direitos do advogado. Aqui, ó, tem o capítulo ali de direitos do advogado. E eu não vou me limitar a estudar aqui só o artigo 6º, artigo 7º, artigo 7º A. Eu vou estudar o capítulo inteiro ali. É o que a gente chama de técnica do passo para trás. Beleza? É assim que a gente vai fazer a nossa preparação. Deixa eu abrir, por exemplo, aqui, ó, o Código Penal lá dos crimes em espécie, que também é muito cobrado, né? 22 questões foram extraídas dos crimes em espécie. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, ó. A ideia é que a gente não vai se limitar apenas aos artigos que já foram cobrados. O 121, o 122, o 124, 129, não. A gente vai estudar o capítulo, beleza? Então, se a gente entendeu que os crimes contra a vida foram muito cobrados, a gente vai estudar todos os crimes contra a vida. Vai pegar essas regrinhas legais aqui, ó. Essas leis novas, recentes, elas sempre têm cara de prova, sempre são artigos de predileção do examinador, um cuidado extra com isso, tem cara de prova, beleza? Mas a gente vai pegar todos esses artigos dos capítulos, dos títulos que foram muito explorados pela banca. Essa é a técnica do passo para trás, ela é obrigatória, ela é essencial, beleza? E a gente dá esse direcionamento no nosso treinamento. Aqui tá tudo organizado já, né? Aqui as estatísticas foram feitas, a gente dá o direcionamento do que é mais cobrado, do que é menos cobrado, do que nem é cobrado, tá certo? E a gente vai para a prática também, já entrega tudo estruturado para você só sentar e seguir o plano mais eficiente, mais otimizado para você, com tranquilidade, com segurança, aí em até mesmo menos de um mês, beleza? Se você fizer ali 20 questões por dia, você vai estar muito bem preparado para conquistar a sua aprovação na primeira fase com total tranquilidade. Não é, Edson? Quer fazer algum apontamento? Perfeito, Gustavo. Não, perfeito. Ficou ótimo. Então, vamos lá. Eu quero dizer aí que, então, com esses nossos direcionamentos, né, a estatística de cobrança, né, o mapeamento de cobrança das disciplinas, dos temas, os eixos de cobrança, a lei seca, a doutrina, jurisprudência, né, com o VADME, ali à mão também, para você reforçar o conhecimento ali dos principais artigos cobrados, né? Lembrando que a lei seca é o grande foco da cobrança da prova do AB, da primeira fase. E os comentários ali dos alunos do que concurso para reforçar os seus conhecimentos a partir dos cadernos, né, de questões que eu montei artesanalmente para você. Você tem mais do que o suficiente para arrebentar na prova do AB e muito rapidamente, beleza? Tá vista então essa parte da aula. Eu queria finalizar então com a ideia da clareza, né, que essa apresentação traz para você, meu amigo, minha amiga, e dizer que agora acabou a dispersão. Você vai entrar numa jornada com total clareza daquilo que precisa ser feito, né? Você tem agora o caminho mais curto e direto para a sua aprovação na primeira fase do AB. Agora eu vou para as considerações finais. Vamos lá. Bom, finalizando essa parte da aula e feitas essas análises, a gente viu que existe uma hierarquia entre as disciplinas, existe uma hierarquia entre os assuntos de cada disciplina, e a gente observou que o grande foco da cobrança da prova de primeira fase do AB é na lei seca. E por que observar esses padrões é tão importante na sua preparação para a próxima prova? É porque esses padrões que observamos nas provas anteriores não são algo aleatório. Eles vão se reproduzir nas provas seguintes com um alto grau de repetição. Isso ficou claro diante de todas as análises que eu te apresentei nessa aula. Então, é por isso que a nossa metodologia aí do treinamento é o melhor caminho para você seguir, tendo clareza e segurança diariamente até o dia da sua prova de primeira fase, garantindo que você estará muito bem preparado para ultrapassar a nota de corte da primeira fase com total segurança. Dito isso, eu vou sintetizar agora tudo que você vai receber no nosso treinamento. Vamos lá! 1. O mapeamento completo das últimas 7 provas do AB. E lembrando, eu pessoalmente fiz essas análises num trabalho minucioso que levou mais de 100 horas para ser realizado. 2. Um roteiro prático de estudos para você estudar com foco nos assuntos que são mais cobrados e na forma como eles são cobrados. E utilizando as melhores técnicas e atalhos para estudar com eficiência. 3. Cadernos de questões com todas as 560 questões das últimas 7 provas, organizadas pelos temas. E, de novo, eu separei artesanalmente cada questão no caderno certinho para você estudar com base na cobrança real das provas. E, por fim, 4. A listagem com detalhamento de todo o conhecimento cobrado, organizado pelos temas de cada disciplina. Aqui você saberá todos os dispositivos legais e constitucionais,
conceitos doutrinários e julgados que foram cobrados para garantir que nada importante ficou de fora da sua preparação. Além disso, a cada nova prova do OAB, a gente sempre vai atualizar e incorporar essas novas análises nas nossas ferramentas. E não para por aí não, tem mais coisa, tá? Entrando no treinamento, você também vai poder participar da nossa comunidade de alunos no WhatsApp. E esse é um dos grandes diferenciais, você poder fazer parte de um grupo seleto de estudantes que compartilham do mesmo objetivo de passar no OAB, cada um com a sua bagagem, suas referências, suas experiências, os materiais. Enfim, a comunidade é uma excelente ferramenta para você aproveitar esse conhecimento coletivo e otimizar a sua preparação. Além de também ser um ambiente fortíssimo para você construir um networking poderoso. Então, não faz sentido nenhum você caminhar nessa jornada sozinho. E além da comunidade, nós vamos ter encontros coletivos ao vivo no Zoom. E esse vai ser o momento de te olhar olho no olho. Você vai estar ali com o advogado da União e a gente vai trocar essa experiência para te ajudar ainda mais a ser aprovado e aprovada com tranquilidade na primeira fase do OAB. Bom, o treinamento é muito rico, muito detalhado, mas pode ser que você ainda tenha alguma dúvida. E nós temos uma garantia de 7 dias, você sabe. Então você pode entrar, acessar, conhecer, testar, participar da comunidade e daí decide. Se você não quiser mais, puxa, não gostei, em até 7 dias você pode pedir o cancelamento do teu valor investido e vai ser integralmente devolvido. Mas eu sinceramente acredito que isso não vai acontecer. Todo mundo que entra fica muito satisfeito com a nossa metodologia. Então, se você quer acessar o caminho mais rápido e seguro para sua aprovação na primeira fase do OAB, clica agora no botão aqui embaixo do vídeo. Dê esse passo agora e comece hoje mesmo a conquistar a sua carteirinha do OAB. Eu te espero lá e vamos para cima!